Existem determinadas situações dentro do Corinthians que faz a gente ter cada vez mais certeza de que a pior notícia do Timão é sempre a próxima. E hoje mais uma situação aconteceu e a gente vai trocar bastante ideia sobre isso. E aí, Corinthians, como é que vocês estão? Eu sei que hoje o vídeo não é aquela empolgação igual a gente está habituado de gravar aqui, porque sim, é mais uma situação ruim, é mais uma situação complicada, é mais uma situação desesperadora, é mais uma situação que faz a gente ficar se perguntando o que, que vai ser desse Corinthians, porque acabou de ser divulgado de que o Corinthians foi condenado através do CAS. O Corinthians tinha pedido uma apelação ao CAS que cuida desses casos, né, de transfer ban, de dívidas e tudo mais. Quando a FIFA condena e o clube acaba recorrendo, o Corinthians foi condenado a pagar mais de 41 milhões ao Matias Rojas, rapaziada. Sim, o Corinthians tem a possibilidade, mais uma vez, de sofrer um segundo transfer ban, rapaziada. A gente já tinha falado sobre isso, que essa possibilidade era muito grande de acontecer, não é verdade? A gente viu que o Corinthians já foi condenado pela FIFA, no caso do Matias Rojas, era para sair a sentença no final de agosto, diga-se de passagem. E o Corinthians conseguiu aí mais um tempinho para tentar uma determinada negociação com o staff do Rojas, coisa que ainda não aconteceu, não passou de conversas e o Corinthians sim foi condenado pelo CAS. A gente já esperava que isso realmente pudesse acontecer e agora tem 45 dias. Tiagão, mas já entrou o transfer ban? Não. O Corinthians tem 45 dias para regularizar essa situação. Na onde que vai tirar 40 e tantos milhões? A gente não sabe, né, cara? A gente não imagina o que o Corinthians vai fazer. Eu até tinha falado mais cedo em relação a isso para vocês, pelo fato de que o Corinthians está buscando determinadas situações de priorizar o que, que vai ser pago primeiro. E em relação, no caso propriamente dito do transfer ban, a prioridade é o caso do Matias Rojas e é o caso do Rodrigo Garro. Porque o Corinthians já sofre um transfer ban vigente no caso do Félix Torres, e até foi divulgado hoje, se eu não me engano, foi o Marco Belo que acabou divulgando essa informação, de que o Corinthians vai tentar, tudo indica que vai pagar esse caso do Félix Torres lá no começo do ano que vem. Tá bom? Antecedendo um pouquinho aí a segunda janela de transferências. O Corinthians ele tá condenado a não realizar novas contratações por 3 janelas de transferências. Essa que a gente passou aí do meio do ano, o Corinthians foi condenado, trouxe só o Vitinho, mas tinha trazido antes da condenação, e agora o Corinthians ficaria a janela do começo do ano e a janela do meio do ano que vem. Mas se tirasse essa alegação do transfer ban do Félix Torres, o Corinthians já poderia realizar novamente novas contratações. Mas hoje o Corinthians sofreu mais uma condenação. O CAS deu mais uma condenação para o Corinthians e o Corinthians agora pode sofrer um segundo transfer ban. Pra quem não lembra, rapaziada, no caso do Matias Rojas, o Rojas ele tinha que receber cerca de 8 milhões de reais de luvas e que o Corinthians tinha acordado com o jogador quando o jogador chegou na gestão do Duílio Monteiro Alves. Esses valores não foram pagos. Se eu não me engano, foi pago apenas uma parcela. Posso estar errado. Ou é uma ou é nenhuma, tá? Mais do que isso não foi pago. Aí, o Augusto Melo veio, assumiu o cargo de presidente e foi falado para o staff do Matias Rojas: não vai embora. Aqui é uma outra gestão, é uma outra situação e vocês vão receber o que o clube está devendo para vocês. Acredita na gente que a gente vai fazer diferente. Virou até um slogan isso que eu falei agora, né? Puta que meu Deus do céu, tá? Tem que rir de nervoso, rapaziada. Mas enfim, os caras acreditou. Os caras acreditaram e falaram, não, vamos, beleza. E o Corinthians simplesmente deixou de pagar mais uma vez. A gestão do Augusto Melo deixou de pagar, tendo o dinheiro para pagar. Preferiram pagar a multa do Antônio Oliveira para trazer um novo treinador para treinar o time do Corinthians naquela ocasião. Só que nisso estava estipulado em contrato, o staff, que não é bobo nem nada, acreditou, mas com ressalvas. E chegou na gestão e falou assim: ó, o negócio é o seguinte: a gente aceita a permanência, a gente aceita a tratativa, mas vamos colocar uma cláusula aqui que se vocês não cumprirem com o que vocês estão falando para mim, a gente vai meter o pé e a gente vai entrar com ação. E foi exatamente o que aconteceu.
o Corinthians não arcou com a sua obrigação no Matias Rojas. O Matias pediu a rescisão do contrato, que já estava estipulada a cláusula, e entrou na FIFA querendo o valor integral desde onde ele estava até o final do seu contrato, totalizando mais de 40 milhões de reais. E a FIFA foi e condenou o Corinthians. O Corinthians recorreu, o caso estava no CAS, era para sair em agosto e foi adiado para setembro. Eu achava que iria ser dado essa sentença semana que vem. Eu achava de verdade, rapaziada, que ia ser dada essa sentença semana que vem, mas na verdade foi adiantado e hoje, 23 de setembro de 2025, o Corinthians é condenado mais uma vez a pagar um total de mais de 40 milhões. Com correção e com juros, dá cerca de 45 milhões de reais, tá? Então, se juntar Félix Torres, que com correção e juros dá 40, mais 45 do Rojas, o Corinthians tem que já pagar 85 milhões de reais. Vocês acham que acabou? Não. Tem o Garro. Ainda tem a situação do Garro. Então o Corinthians também foi condenado, também recorreu ao CAS e agora o Corinthians aguarda a decisão do CAS em relação a isso. O do Félix Torres, rapaziada, eles não vão pagar agora. Agora, se acontecer de não conseguir pagar o do Rojas, se acontecer de ser condenado do Gar, que eu acho muito provável que aconteça, aí, rapaziada, a gente tá lascado. E o que eu tenho a dizer, né? Parabéns, Duílio. Parabéns, Augusto. Parabéns a todos vocês que parecem que não têm neurônios na cabeça, fingem que não tem, né? Por saber realmente o que poderia acontecer e deixou estourar tudo a bomba e não estavam nem aí, deixa pro próximo que o próximo resolve. E quem acaba pagando o pato de tudo isso aí? Quem acaba se ferrando com tudo isso aí? O torcedor do Corinthians, que vê um time que tá sendo atrocidado, um time que tá devendo pra todo mundo, um time que não consegue encontrar meios de poder realizar situações diferentes e um time que tá numa situação tão complicada que a gente não sabe o que vai ser do futuro. Essa é a realidade do Corinthians. Dívidas, salários astronômicos, falta de vontade dentro do campo, uma gestão ridícula, adiantando tudo que tem direito para poder pagar o presente. Uma hora isso vai travar. E aí, sofrendo uma condenação atrás da outra. Outra informação para vocês: tem 4 clubes que estão com transfer ban vigente hoje em dia. O Real Brasília, do feminino, um time lá do Paraná, um time de pequena expressão do Paraná, se eu não me engano, o Ipatinga e o Corinthians. Vocês têm noção? O tamanho que é a bucha, o tamanho que é o problema, o tamanho que o torcedor é feito de trouxa. É isso que esses caras fazem. É isso. Como que a gente vai encontrar soluções para isso? Como que a gente vai conseguir encontrar medidas para que as coisas possam realmente ser feitas de maneira diferente? Não tem jeito, rapaziada. A gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem saber que caminho seguir. E esse é o futuro do Corinthians. Um baita ponto de interrogação, dívidas aumentando a cada dia que passa e a cada dia que passa também notícias cada vez mais ruins. Se você chegou até aqui, eu peço muito para deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe. Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. E desculpa aí, tá? Por não estar entusiasmado, porque não tem motivos pra isso. Tamo junto.